casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolo. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre presença de Deus. Eu não sei você, mas de vez em quando eu estou em casa, sentado no sofá, e eu pego esse trenzinho aqui, aí eu abro lá umas coisas no Facebook, fico vendo, aí aparece um vídeo, vou vendo um vídeo, vejo outro, aí começa a aparecer algumas coisas de igreja. E virou meio que moda, está dando muita visualização, muita gente brincando e zombando com as coisas sagradas. Muita gente fazendo piada com coisas santas, sem ter a menor noção do que estão fazendo e do perigo que estão correndo. Eu não estou dizendo que o cristão não tem que ter senso de humor, pelo contrário, a alegria do Senhor é a nossa força. Seja em meio às provas, em meio às lutas, feliz, sorridente, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pronto, acabou. Agora, o que as pessoas estão perdendo é o senso da presença de Deus. As pessoas nos dias atuais, elas estão simplificando uma coisa que é arduamente buscada e transformando numa coisa relativa que qualquer pessoa tem e de qualquer jeito você encontra, que é a presença de Deus. E não funciona bem assim, não é bem assim. Tanto que não é bem assim que, se você for ler o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, a palavra de Deus falava o seguinte, que reis da antiguidade quiseram ter o Espírito Santo sobre a vida deles, e com todo status, fama, reinos que tiveram, não tiveram o Espírito Santo de Deus na vida deles. Então, logo de cara, a gente já começa a entender que o Espírito Santo, para habitar em alguém, ele não distingue por cor, por nacionalidade, por língua que fala, ele não distingue por posição social, muito pelo contrário. É o próprio Deus que diz que ele não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não escolhe pessoas porque ele quer um determinado tipo de pessoa. Deus, ele escolhe sim um determinado tipo de pessoa pelas características que essa pessoa tem quando ela é colocada na frente do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela nos fala sobre algumas pessoas que tiveram sim a manifestação do Espírito de Deus sobre as suas vidas. A palavra de Deus, ela fala sobre Sansão. Sansão tinha 7 tranças e ele tinha uma força descomunal, porque se manifestava sobre a vida dele a unção do Espírito Santo de Deus. Tem algumas pessoas que vão dizer que o poder, a unção, o fator que fazia com que Sansão ficasse muito forte eram as tranças. Quando foi cortada as tranças de Sansão por Dalila, ele ficou fraco. Não é bem assim. O fato é que Sansão, ele tinha uma aliança com Deus,
que foi proposta ao pai e à mãe dele antes dele nascer. Inclusive o nome dele foi dado pelo Senhor, desde que ele se mantesse de um jeito que o Espírito Santo pudesse habitar nele. Não tocar coisa imunda, não beber bebida forte, não cortar os seus cabelos, que era o voto do nazireu. E assim ele fez. Só que um belo dia ele se esqueceu dos princípios que agradam a Deus. E quando ele se esqueceu dos princípios que agradam a Deus, aquilo que mais fluía nele, que era o Espírito Santo, num dia, quando ele precisou, porque os inimigos estavam na porta querendo matá-lo, ele achou que o Espírito Santo estava com ele. Só que o Espírito Santo não estava mais com ele. E naquele dia ele foi preso, e a sequência da história diz que ele acabou morrendo e cego. A palavra de Deus fala sobre Saul. Saul, um camarada que cuidava das jumentas do seu pai, num belo dia uma jumenta fugiu, e ele desesperado, porque a jumenta não era dele, a jumenta era do pai dele, ele sai correndo atrás da jumenta, e ele procura e não acha, até que alguém dá um conselho para ele. Alguém diz assim: por que você não vai falar com o profeta? O profeta com certeza vai falar com Deus, e Deus vai achar, Deus vai dizer onde está a tua jumenta. E ele vai, e quando ele fala com o profeta diz para ele: eu estava te esperando. Porque hoje o Senhor, aprove ao Senhor fazer com que a jumenta sumisse, para que você viesse até o profeta, para que o profeta te ungisse como um novo rei de Israel. E naquele momento o Espírito do Senhor passou a habitar sobre o rei Saul. Só que quando ele começou a fazer coisas que desagradam a Deus, a palavra de Deus diz que enquanto Davi tocava hinos ao Senhor, o espírito mau que estava agora em Saul, porque o Espírito Santo se apartou, deixou o coração de Saul, um espírito mau que se apossava de Saul, era retirado, mandado embora, a atormentação que Saul estava passando por causa dos louvores de Davi, que agora era segundo o coração de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que o próprio Davi, num certo momento da sua vida, sendo segundo o coração de Deus, sendo um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que matou o urso, matou o leão, matou o gigante, ele comete um pecado gravíssimo, gravíssimo. E a palavra de Deus diz que quando ele cai em si, ele começa a se arrepender do pecado cometido, a sua oração, ele declama essas palavras: Senhor, por favor, não retire de mim o teu Espírito Santo. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos nessa breve introdução que o fato de muitas pessoas dizerem que o Espírito Santo sempre estará conosco, sim, é um fato verídico. Mas também é um fato verídico de que se nós não andarmos no caminho do Senhor, nos preceitos do Senhor, e deixarmos de seguir a palavra do Senhor, sim, o Espírito Santo se aparta de nós, se distancia de nós. Nós estamos sós quando andamos fora daquilo que a palavra de Deus propõe para nós. O texto que nós lemos, ele é uma história muito poderosa, porque nos fala sobre respeito, nos fala sobre prosperidade, nos fala sobre o que o Senhor quer de cada um de nós. O texto conta para nós uma história que a partir do momento em que houve a ascensão de Davi, Davi venceu Golias e um tempo depois ele passou a ser o novo rei no lugar de Saul. E uma das coisas que Davi tinha como primordial, como o principal na sua vida é: gente, faz 20 anos que a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença do Senhor entre o seu povo, não está entre o seu povo, está no meio dos filisteus. 20 anos longe do templo, 20 anos, e a Arca da Aliança significava a presença do Senhor no meio do seu povo. Sim, há 20 anos o Senhor não estava fisicamente na sua presença entre o povo. Era levantado um aqui, era ungido um lá, mas a presença do Senhor não estava, porque a presença do Senhor era representada pela Arca da Aliança. E a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. Então quando Davi levanta-se e assenta-se no trono, a primeira coisa que ele fala é: eu vou buscar a Arca de volta. E assim ele faz, ele reúne o povo, ele vai buscar a Arca da Aliança, ele prepara as coisas que têm que ser preparadas. E a Arca da Aliança, ela ficou numa casa, na casa de um cidadão chamado Abinadab. E Abinadab, ele tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. Durante 20 anos, a Arca da Aliança, a expressão máxima da presença do Senhor no Antigo Testamento, ficou na casa dessa família durante 20 longos anos. Ouça com atenção. Durante 20 anos, o Espírito Santo
habitou numa casa, numa família, e durante 20 anos, a Bíblia não cita nada que tenha acontecido dentro da casa de Abinadab. Nada. Quando a Arca da Aliança chega, entregue pelos filisteus a Abinadab, Uzá e Aiô são meninos, são crianças. E a Arca da Aliança é posta em sua casa e ali ela fica. E aqui eu quero colocar para você algumas situações que a gente percebe. Por que o Espírito Santo ficou 20 anos dentro dessa casa, dentro dessa família, e nada aconteceu? Fato número 1 é que eles se acostumaram com a Arca da Aliança. No primeiro dia houve festa, a Arca da Aliança está aqui em casa. No primeiro dia havia reverência, porque a Arca da Aliança era um artefato religioso, conhecido, adorado. Então para eles era um privilégio a arca estar lá. Só que depois de uma semana, 2, 3, a presença da arca já começou a ser algo meio incômodo. A arca já começou meio que a ocupar espaço. A reverência já não existia mais. A arca se transformou num empecilho, se transformou num estorvo. Já não tinha mais alegria por aquele trambolho estando no meio da sala. Não havia adoração aos pés da arca. Não havia santidade nem de Abinadab, nem de Uzá, nem de Aiô perante a santidade de Deus. Tudo era feito de qualquer jeito, diante da presença de Deus. Falava-se o que queria se falar, comportava-se como queria se comportar. E durante 20 longos anos, nada aconteceu dentro da casa de Abinadab. Contrapartida, o texto fala para nós que quando Davi decide buscar a Arca da Aliança, um fato acontece no meio do caminho. Uzá toca na arca, ele acaba morrendo porque tocou na arca, e a Arca da Aliança é deixada na casa de Obed-edom. E na casa de Obed-edom, o texto vai falar para nós que não ficou 20 anos a arca lá. A presença de Deus ficou apenas 3 meses, 90 dias, na casa de Obed-edom. Só que o texto que nós lemos diz que a arca ficou 30 dias na casa de Obed-edom e o Senhor o abençoou. Uau! O que não aconteceu em 20 anos, aconteceu em 3 meses. Mas o que havia de especial na casa de Obed-edom? A casa era pomposa, luxuosa, cheia de ouro, prata, piscina, servos, camelos. O que havia? O que tinha lá para que Deus se manifestasse na vida dessa família? O importante é que não é o que tinha na casa, é como as pessoas da casa se portavam diante da arca. Uma das coisas que a gente deve levar em consideração é que aquilo que você valoriza é aquilo que você reconhece que tem valor. Na casa de Abinadab, eles não reconheciam a arca de Deus, a presença de Deus, como algo importante. E esse é o segredo. Quando não reconhecemos que a presença de Deus é algo importante, a presença de Deus pode até estar contigo, mas não manifesta poder. Não é porque não tem poder, é porque o Senhor não se sente recebido em nossa casa. O Senhor não se sente à vontade para operar os seus sinais em nossas casas. Agora, na casa de Obed-edom foi diferente. Na casa de Obed-edom, a Arca da Aliança, ela foi posta numa casa simples, humilde, mas que reconhecia o Senhor como o Senhor. Então havia um cuidado com a arca, havia um cuidado no comportamento, havia um cuidado nas vestes, havia um cuidado no que era falado, havia um tempo de santidade e culto diante da presença de Deus. O que não havia na primeira casa era adoração, o que não havia na primeira casa era santidade, o que não havia na primeira casa era reverência, o que não havia na primeira casa era prioridade. Contrapartida, na casa de Obed-edom, tinha santidade. Eles se guardavam para não pecar contra o Senhor e o Senhor se agradava. Tinha adoração, louvor, dizer que o Senhor é bom, que os seus feitos são extraordinários, dizer que o Senhor é fiel, isso é adoração. Declarar os seus atos de justiça. Na casa de Obed-edom tinha prioridade. O melhor lugar foi reservado para a presença de Deus. A presença de Deus era desejada naquela casa.
A presença de Deus era o ponto de encontro entre toda aquela família. Então, em 3 meses, os sinais de Deus começaram a ser manifestos, de tal maneira que Davi, depois do que aconteceu com Uzá, que morreu no meio do caminho, Davi deixou a arca da aliança na casa de Obed-edom e foi embora. Quando ele vai embora, o tempo passa, e o tempo que se dá são 3 meses. Depois de 3 meses, alguém, de alguma forma, do vilarejo, a notícia de que Deus está mudando a história da família de Obed-edom, sai do vilarejo e de alguma forma chega no palácio do rei. Alguém chega para o rei e diz: rei, Obed-edom está sendo abençoado, porque a arca do Senhor está lá. Então ele decide voltar e pegar a arca. Aqui eu quero colocar para você como um princípio fundamental para quem tem uma vida, para quem deseja ter uma vida cheio da manifestação de Deus, cheio da provisão de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. A prioridade tem que ser a presença de Deus. Tudo muda quando desenvolvemos prioridade. Um dos atributos é o que o próprio Deus carrega. Quando Ele se manifesta em nossa casa, em nossa família, um dos principais sinais de que alguém está reconhecendo como prioridade buscar e honrar a presença de Deus é a provisão. A provisão é um recurso fundamental que todo mundo recebe quando nós honramos a presença de Deus, quando nós reverenciamos a presença de Deus, quando nós honramos e desejamos e praticamos ao Senhor aquilo que lhe é devido. É quando nos santificamos porque Ele é santo, porque senão não há porquê eu me santificar para Ele. É quando nós honramos a Deus com aquilo que Deus quer ser honrado, tempo com a presença de Deus. Obed-edom, ele entendeu que tempo com a presença de Deus é mais importante do que qualquer coisa, porque a presença de Deus vai cuidar de qualquer outra coisa que não seja a presença de Deus. Deus vai tomar conta de todas as coisas quando você dá prioridade para Ele. E o que menos se tem hoje é tempo para estar com Deus. Deus tem que ser uma prioridade, porque se Deus é uma prioridade, é extraordinário que um dos sinais da prioridade é que você faz do Senhor a sua busca. E quando nós buscamos ao Senhor, o seu Espírito, Ele se revela a nós. E Deus, se necessário for, Ele desenvolve, Ele cria meios possíveis para que você passe mais tempo com Ele. Ora, eu já vi testemunho de gente que trabalhava demais e que pediu para Deus, que queria mais tempo para estar com Ele. Trocou de trabalho, ganha a mesma coisa, só que trabalha menos e agora tem mais tempo para estar com Deus. Você já experimentou fazer esse tipo de oração? Dizer para Deus que você quer ter mais tempo com Ele e que, se for necessário, Ele tirar situações da sua vida para estar com Ele, que isso você deseja e que isso pode ser feito? Quando Deus é a nossa prioridade, Deus Ele começa a agregar a nós tempo de qualidade com Ele. Ora, quem é o Senhor do tempo? Deus. E se o que nos falta é tempo, uma das coisas que Deus vai dar para a gente é o senso crítico para poder analisar e organizar o nosso próprio tempo. Tem gente que usa o fator tempo para não ter a presença de Deus, porque ela se enche com tanta coisa externa a Deus. Ela pega a sua agenda e ela faz questão de dizer: aqui não posso, e isso entra como uma desculpa para que ela não busque a Deus. Tem gente que é atarefada de propósito, porque ela não quer buscar a Deus. E é um fato. Quanto mais você busca a Deus, mais da presença de Deus você vai ter. Quanto menos você busca da presença de Deus, menos você vai ter. Use esse parâmetro. 20 anos, o próprio Deus, na casa de Abinadab, não houve um testemunho para contar. Na casa de Obed-edom, 3 meses, como aquela arca foi recebida, com cânticos de gente que talvez não sabia nem cantar direito, mas foi recebida com adoração, com oração de gente que talvez não sabia nem falar direito, mas tinha oração, com orações na hora do almoço, por gente que talvez não tinha nem o que comer, no momento em que a presença do Senhor chegou. E é isso que eu quero que você entenda, que quando a presença do Senhor chega, e ela é reconhecida por nós como a presença de Deus, Deus vai ser tratado como o rei que Ele é. E uma das coisas que o rei faz é abençoar os seus súditos.
Lembra quando Jesus estava naquele jantar e Jesus fala aos discípulos: por que vocês estão impedindo essa mulher de chorar os meus pés, de quebrar esse vaso com esse perfume? Quando eu cheguei na casa de vocês, vocês não me receberam, nem com água para lavar os meus pés. Vocês não me honraram com nada, mas essa mulher me honrou com tudo que ela tem. Todas as vezes que a gente se porta com um comportamento de súdito, recebendo o rei em nossa casa, o rei começa a manifestar o seu cetro de justiça, e o Senhor começa a tocar em tudo que o inimigo estava tocando, e o Senhor começa a desfazer tudo que o inimigo estava fazendo. O Senhor começa a propagar libertação na nossa família, mas alguém vai ter que reconhecer o Senhor nessa casa. O Senhor, Ele chega com provisão, de tal maneira que antes dos 3 meses, a situação daquela casa era uma. Depois de 3 meses, está todo o bairro falando do que Deus está fazendo naquela casa. E tem gente que acha que a provisão de Deus é Deus mandar dinheiro, ainda que Deus favoreça dessa maneira. Mas a provisão de Deus que chegou naquele ambiente era uma provisão espiritual, modificando o comportamento de pai e mãe, casal. Talvez só brigavam, modificando o comportamento de filho que é rebelde, mas a presença está lá, e aonde nós não podemos mexer, aonde nós não temos o alcance para modificar, experimenta modificar a mente de alguém, o coração de alguém, você não vai conseguir. Agora, se você honrar a presença de Deus, Deus muda o coração. Deus, Ele começa a quebrantar o coração, Deus, Ele começa a manifestar o seu espírito no nosso coração. E aqui eu quero dizer para você, uma coisa facinho é perder, difícil é achar depois que perde. Do que eu estou falando? Eu estou falando da nossa geração. A nossa geração um dia teve um encontro com Deus, e a nossa geração ao longo dos dias, ao longo dos anos, pelo que faz, pelo que ouve, como se porta, está perdendo a presença de Deus e não se tocou disso. Nós estamos agindo e transformando coisas que são totalmente espirituais em coisas tão normais, tão normais, tão normais, que a gente começa a ridicularizar coisas que são sobrenaturais, a gente não percebe que nós estamos nos tornando pessoas carnais, que a presença de Deus, a arca está lá em casa, só que a gente não está mais cultuando ela como ela deveria ser cultuada. Então os sinais não acontecem porque a gente já está acostumado a não ter sinal. Nada acontece, mesmo cantando, mesmo louvando. Então o que a gente faz? Vive como se não precisássemos de um estalo, como se não precisássemos acordar do nosso longo sono. É a palavra de Deus que diz isso: desperta tu que dormes. Ou seja, tá vivo, mas parece que está dormindo, não está vendo o que está acontecendo em volta. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo, ela vem falando aos nossos corações na noite de hoje, para que a gente possa se tocar de que o que nós temos é muito mais do que na antiguidade as pessoas tiveram do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus hoje ele é derramado sobre toda a carne, mas nem toda a carne o reconhece como presença de Deus. Tem muita gente que reconhece a Deus como uma força, tem muita gente que reconhece Deus como um sopro, tem muita gente que reconhece Deus como um poder atuando. Agora o Evangelho nos ensina que Deus é uma pessoa, e que Ele se manifesta, trata e recebe adoração com um comportamento que Ele exige de nós algumas atitudes, algumas qualificações. 20 anos na casa de Obed-edom, sem ele ter pedido, foi colocado lá, porque Davi não queria levar a arca, porque ele ficou triste. A arca chega e começa a mudar tudo, a presença de Deus chega e começa a mudar tudo. Esse é um relato extraordinário do que a presença de Deus faz quando alguém que recebe essa presença em sua casa decide agir em conformidade com a palavra. Os sinais começam a acontecer, a mudança começa a acontecer. Você só vai valorizar aquilo que você conquistar, e isso é um fato. Por que tem muitas pessoas? Eu vi um cidadão que há um tempo atrás ele era pastor, um tempo atrás, tipo assim, uns 10 anos. Hoje, pelo que ele fala, dá para ver que ele não é mais. Alguma coisa mudou, alguma coisa aconteceu, ou então nunca aconteceu alguma coisa. Porque é impossível, desviar é possível, mas é impossível você conhecer o Senhor e mesmo desviado não saber que é o Senhor. É impossível. É impossível no seu coração você não saber, isso é Deus. Mesmo que eu não esteja mais ligado a Ele, mas isso aí é Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus testifica em nós, quando há uma conversão genuína, de que Ele é o Senhor. É a palavra que diz
que a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos convence de todo o pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se eu estou convencido do meu pecado, estou convencido do juízo de Deus, é porque Deus se revelou a mim. E se o Senhor se revelou a mim, a presença do Senhor está em mim. Mas quando eu desvio, quando eu abandono, quando eu não quero mais, quando eu não sigo mais, essa presença em mim, me convencendo, ela se ausenta. Porque ela vai gritar altamente nos meus ouvidos, vai gritar: desviado, volta, endireita. E muitas pessoas não estão dando a audição necessária para que a voz do Senhor fale abertamente de novo. As pessoas estão escolhendo viver longe da presença de Deus. E para que você possa entender melhor, com certeza você conhece alguém que um dia disse: eu sou servo de Deus, e que durante muitos anos frequentou uma igreja, e de repente do nada não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de igreja. E a pergunta que tem que ficar para nós como uma reflexão e essa reflexão tem que ser profunda, porque vale não para os outros, mas vale para nós. Realmente Deus se revelou a você e o seu coração realmente se converteu a Deus, de tal maneira que a presença de Deus agora, a arca da aliança, está no seu coração e foi com você para a sua casa, a tal ponto de mudar você, mudar o comportamento da sua família, mudar o modo de viver na sua casa? Ou tudo que você viveu ou está vivendo é apenas um sair de casa e vir para o culto e voltar para casa e tudo está igual? Porque se tudo estiver igual, vai passar 20 anos e nada vai acontecer. Vai passar 20 anos, mas a arca está lá. É como se disséssemos assim: tem 20 anos que eu não sei o que é milagre, tem 20 anos que eu não sei o que é paz, tem 20 anos que eu não sei o que é unção, eu não sei o que é alegria, eu não sei o que é leitura da palavra, mas tem louvor lá, porque é só pôr no YouTube, tem canções lá, tem Deus abençoa o nosso almoço, mas cadê aquela intimidade? Porque a arca pode estar lá, mas se eu não reconheço ela como Senhor sobre mim, eu não me faço servo. Se eu não reconheço o Senhor, eu não me faço servo. Se eu não me faço servo do Senhor, eu não vou segui-lo. E o que nós temos é uma geração de gente que diz que serve ao Senhor, mas é uma geração que não serve ao Senhor. É uma geração que escolhe cantar hinos, mas ela escolhe viver no pecado, viver sem santidade, viver sem adoração. Muda-se o lugar que se vai, deixa de ir para o bar e agora começa a vir para a igreja. Mas não muda o coração em relação à presença de Deus, porque tem um discurso rondando por aí, e que em nome de Jesus não chegue até a sua casa nem aos seus. É que Deus recebe tudo, Deus aceita tudo. Não, Deus é bom, Deus jamais vai fazer o mal para ninguém. Tudo bem, meu irmão, Deus está numa alçada superior, e tão superior, que os seus caminhos são mais elevados que os nossos, assim como o céu está distante da terra. Deus está acima de bem e acima de mal, só que Deus sabe o que é bem e Deus sabe o que é o mal. O problema da gente é que a gente às vezes se perde nesse negócio aí. Ora, Uzá e Aiô estavam levando a arca da aliança, trazendo a arca da aliança de volta para Israel. Só que eles estavam trazendo, e conforme o texto diz para nós, em cima de um carro de boi novo. E a palavra de Deus cita por 2 vezes: a arca está sendo trazida em cima de um carro de boi novo. O boi tropeça, a arca vai cair. A arca vai cair. Uzá, que desde menino está vendo a arca, ele diz no seu coração: puxa, não vou deixar ela cair. Ele estende a mão para segurar a arca, e quando ele estende a mão e toca na arca da aliança, repito, não é um quadrado qualquer, não é um cubo qualquer, não é uma caixa qualquer, é a presença representativa do Senhor no Antigo Testamento. Deus aceita tudo, Deus recebe tudo. Uzá toca na arca e ele morre. Uau! Mas então Deus faz o mal? Não, Deus não faz o mal. Nem tampouco Deus pratica o mal. Deus, ele exerce juízo. E juízo é uma coisa extraordinária, sabe por quê? Porque se você planta coisa boa, o juízo te diz que você vai colher coisa boa. Se você planta coisa ruim, o juízo te diz que você vai colher coisa ruim. Ponto, acabou. Agora, por que o Uzá morreu, meu Deus do céu? Porque afinal de contas era a arca da aliança. Por que Uzá morreu? Simples, porque Deus determinou na sua palavra: só pode tocar na arca sacerdote. Uzá viveu uns 20 anos com aquela arca em casa,
E ele não entendeu a santidade da arca. Ele achou que qualquer um podia ministrar diante dela. Não é o que está acontecendo hoje. E, irmão, nós estamos numa geração que o que mais tem por aí é pastor. Pastor, se converteu ontem e virou pastor hoje. O que mais tem é pastor. Achando que porque está dentro da igreja, a unção está sobre ele e foi-lhe autorizado a ministrar diante da presença de Deus. Ele é a referência para nós, de que Deus não aceita que seja feito de qualquer jeito, porque para tocar na arca tinha que ser sacerdote, e não podia de maneira nenhuma, um menino que tem 20 anos, que a arca está lá, ele achou que tinha intimidade suficiente para segurar a arca, e Deus mostrou para ele que 20 anos, a arca lá não foi suficiente, para ele poder tocar na arca. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que tem gente que está há 20 anos, frequentando igreja, e mesmo assim não tem a liberdade de chegar perto e tocar em Jesus. Por quê? Porque não reconhece em Jesus alguém que pode ser tocado por um vil pecador como nós. Nós achamos muitas vezes que o nosso pecado vai sujar Jesus, mas isso é a voz do inimigo, falando através de nós das nossas fraquezas e tentando nos afastar de Deus. Usar na boa intenção, e é isso que eu quero dizer para você. Deus ele não faz o mal, mas Deus ele tem princípios para que a sua santidade, para que a sua presença seja manifesta em nossas vidas. Trouxeram a arca da aliança em carro de boi. Em carro de boi. Sabe como que a arca da aliança ela foi levada para os filisteus? Em carro de boi. Quando a presença de Deus foi embora, ela foi assim. Por isso que é mais fácil perder do que recuperar. Eles acharam que para trazer a arca da aliança, ou seja, a presença de Deus para o meio do povo, era só fazer igual, do mesmo jeito que foi, traz. Pega um carro de boi e coloca ela ali. Vamos chamar os sacerdotes? Para que sacerdotes? Já que a arca ficou na casa de Abinadab, os filhos de Abinadab mesmo levam. Tanto é que Deus reprovou essa ação, é que quando a arca vai cair, um dos meninos segura. O que segurou, morreu. Porque Deus estava reprovando a estadia de 20 anos da presença dele lá. Deus estava reprovando o comportamento daquela família, por isso que não houve sinais naquela casa. Deus estava reprovando o jeito que ele estava voltando. Deus não reprovou a presença dele de volta entre o seu povo, não. Deus reprovou como ele estava sendo tratado. Porque Deus estava sendo tratado de novo, como ele foi tratado durante 20 anos. De qualquer jeito. Mas Deus não recebe nada de qualquer jeito. Deus tem princípios. Quer ver um? Quem decidiu trazer a arca logo que assumiu o trono foi Davi. E Davi é o mesmo. É o mesmo. Que venceu o urso, venceu o leão e venceu o gigante. Tem história para contar com a presença de Deus. Venceu o urso, venceu o leão, venceu o gigante. E mesmo assim, para ele, depois de tanta conquista, de tanta vitória, ser o novo rei, dentro do seu coração ele diz: não tem nada mais importante, eu podia sentar e sossegar e viver meus anos aqui, mas não tem nada mais importante na minha vida. Pode falar do leão, pode falar do gigante, pode falar do urso, não tem nada mais importante do que a presença. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou buscar de volta a presença que foi tirada do seu povo. E nós? O que é mais importante para nós? Será que é buscar a presença de Deus? Está vencendo, está dando certo, venceu o leão ali, venceu o urso ali, está tendo vitória, tem um emprego, está dando dinheiro, beleza, glória a Deus. E a presença de Deus onde é que está? Tem gente que quando as coisas estão bem, nós nos esquecemos da presença de Deus. A presença de Deus ela tem que ser cultivada com carinho e com cuidado. Nada nesse mundo, nada onde se pode chegar, nada que se possa conquistar, pode ou deve ter mais valia no seu coração do que a presença de Deus. Julgaram que trazer a presença de Deus, a arca da aliança, num carro de boi qualquer, do mesmo jeito que os filisteus, o povo ímpio fez, seria o jeito certo de trazer a presença de Deus. E não foi. Nós vemos isso direto. É gente dizendo: mas dá para fazer igual, Deus aceita. E Deus estava dizendo de uma maneira bem clara: não, eu não aceito que vocês façam comigo igual o que os que não me conhecem estão fazendo comigo. Deus, segundo a sua palavra, Deus ele tem ciúme de nós. E eu sei que quando fala essa palavra, a brasileirada, né, que Deus tem ciúme de nós, o que a gente pensa?
A gente pensa naquelas manchetes de meio-dia, fulano de tal mata a esposa por ciúme. Não é isso não. A tradução original diz que Deus tem um cuidado extremo por nós. Cuidado extremo por nós. Não quer te deixar, não quer te perder, é apaixonado por ti e não quer que você se apaixone por nenhum outro Deus. Isso é zelo do Senhor por nós. E tem um monte de gente que hoje em dia está caminhando numa legalidade de que tudo que é falado no altar, e tem uns lugares aí que não pode ser chamado de altar, as pessoas estão levando aquilo como princípios dos quais Deus nem falou, princípios que Deus nem tocou no assunto. Nós estamos tirando a santidade daquilo que é santo e nos portando como o mundo se porta. As pessoas disseram, vamos trazer a presença de Deus, dá para fazer igual os filisteus fizeram, traz no carro de boi. E Deus disse, não dá não. Tanto é que se você for ver lá na frente, livro de Crônicas, por exemplo, a palavra de Deus diz como foi feito para que a arca chegasse agora dentro do povo de Deus, em Israel. A palavra de Deus diz que a arca da aliança não era para ser carregada num carro de boi. A arca da aliança era para ser carregada pelos sacerdotes no ombro, com 2 varas de ponta a ponta. A cada 6 passos, era para parar. Enquanto os louvores tocam, a multidão se alegra e os sacrifícios iam sendo feitos a cada 6 passos. 6 passos, para, faz o sacrifício. Anda de novo, 6 passos, para, anda, faz o sacrifício. Louvor não para de tocar, povo celebrando de alegria porque a presença que foi tirada está voltando. Não era uma viagem aonde 2 meninos estavam trazendo uma arca escondida. Era para ser um momento épico, o auge, a presença do Senhor voltando, a multidão clamando, a multidão chorando, porque a presença de Deus veio. Eles transformaram aquilo numa coisa tão comum, traz de volta aí, joga no caminhão, paga um frete aí, paga um troço para trazer e acabou. Não parece que é um relapso? Você escutando isso não te deixa indignado? Como é que tem gente que trata a presença de Deus desse jeito? É gente que não reconhece a presença de Deus como sendo o Senhor. É gente que não presta honras ao Senhor. É gente que não tem o entendimento de quem o Senhor é. E tem gente que tem o entendimento. É isso que me choca. Que tem um monte de gente, principalmente aqui nas internet da vida, que tem o entendimento porque sabe ler. A elas talvez esteja oculto, ou na malícia, no interesse do seu próprio coração, distorce os textos para transformar a presença de Deus em algo mais fácil de ser alcançado por pessoas que não querem ter intimidade com a presença de Deus. Irmão, foi Jesus que falou, quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. A porta é estreita, o caminho é largo, mas aquele que procura acha, aquele que pede encontra. A presença do Senhor, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Só que o lindo é que a palavra de Deus diz que o reino dos céus é um tesouro escondido. Você vai ter que achar. Davi, ele mostra para nós de uma maneira poderosa. E aqui a gente guarda como um conselho para nós. É que a arca não voltou sozinho. Alguém teve que desejar e buscar a presença para trazer a presença para ele e para os outros. A presença tem que ser buscada. A presença de Deus tem que ser buscada, desejada. Deve-se implorar por ela, suplicar por ela. Porque a presença de Deus, ela não é largada, derrubada sobre nós, de qualquer jeito, a qualquer um que pede. Deus, ele é seleto, espírito em verdade. Andar nos caminhos, andar nos preceitos. Fazer da sua casa um verdadeiro testemunho de santificação a quem Deus é. Pôr em ordem o que está desorganizado. Limpar o que está sujo. Purificar a mente. Purificar o coração. Mudar o que fala. Mas eu vou na igreja, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Ok, vamos analisar? É Deus que é mau e não quer que você seja batizado com o Espírito Santo? Ou tem algumas coisas que você não mudou ao longo dos anos que você tem de crente? Porque se tem uma coisa que a Bíblia fala para nós, é que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Uma das questões que atrasam o batismo com o Espírito Santo é o nosso desinteresse. A gente busca como se estivesse buscando qualquer coisa num frete, num carro de boi. A presença de Deus tem que ser honrada, reverenciada,
tratada com honraria, pois afinal de contas estamos diante de um rei, e um rei tem que ser reverenciado. Então nós acharemos graça diante do trono do Senhor. A presença do Senhor estará continuamente nas nossas vidas. Ouça com atenção o que eu estou dizendo nessa noite. Cuide do que você tem, e o que você tem é a presença de Deus. Zele por isso, honre isso. Não se coloque na posição que não é para você estar, mas esteja onde é para você estar. Não queira ser o sacerdote, quando você não é o sacerdote. Não queira ser o chefe de família cego, Abinadab, que a presença está dentro de casa e você não sabe o que fazer com ela. Não sabe como ensinar seus filhos. Não queira ser assim. Seja simples, humilde como Obed-edom. Ele nem pediu para a arca ir para lá, mas quando a arca foi para lá, ele a recebeu de coração. Mudou o comportamento da casa, da família, e ficou os testemunhos para contar, até o dia em que Davi veio e levou a arca de novo para Israel. Guarda no seu coração. É simples essa palavra. É simples. Foi o Senhor que disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Aqui fica um empecilho. É que muitas pessoas, quando buscam e não acham, é porque não é de todo o coração, e não é um julgamento ou apontamento. É o próprio Deus que diz: quem procura vai achar, desde que a busca seja incessante. Incessante, como fome e sede. Se eu buscar a presença do Senhor, como quem tem fome e como quem tem sede, eu vou me saciar da presença do Senhor. Quem busca, acha. Quem reconhece, encontra. Que mude a nossa forma de enxergar a realeza da presença de Deus.